Fala pessoal, tudo certo? Estou voltando aqui para falar sobre Camilo e Damião, que provavelmente comecem a partida de amanhã contra o Goiás no estádio Beira-Rio, e tem muita discussão em relação a isso, especialmente porque isto significa o Nico Lopes estar no banco de reservas. Muita coisa para a gente falar. Deixa eu só lembrar antes para vocês que aquela angústia que tu tens, e eu tenho certeza que em algum momento tu passou de tomar uma multa de trânsito e não saber o que está acontecendo na tua carteira de motorista, se já chegou à pontuação máxima, se vai perder carteira, se teve carteira suspensa e tomou outra multa, se vai perder em definitivo, se tem recurso ou não tem recurso. Cara, isso é uma angústia do dia a dia de todos nós. A gente cuida no trânsito, mas acaba tomando multa e esse tipo de coisa acontece. Termina com essa angústia com orientação e quem sabe com solução. SOS Multas, está aqui o WhatsApp. Os caras são de Capão da Canoa e atendem o Brasil inteiro, são referência nesse tipo de assunto. Manda um WhatsApp para SOS Multas e tira essa angústia. Tenha a informação correta e vai buscar o que pode ser buscado para que tu não tenha todo esse sofrimento em relação a esse tipo de situação, tá bom? Camilo ser titular do Internacional amanhã é quase uma obviedade, porque o D'Alessandro está suspenso. Depois, para o jogo do final de semana, a gente vai levantar outra discussão em relação aos dois jogarem juntos ou não. Eu já falei alguma coisa sobre isso, mas eu falo nos próximos dias. Mas o Camilo joga amanhã. Nenhuma dúvida, nenhuma contestação em relação a isso. O meia contratado foi justamente para isso, para ser o substituto do D'Alessandro, ou o parceiro do D'Alessandro. Em relação ao Damião, eu falei alguma coisa sobre isso ontem, mas eu foquei muito no Nico, que estaria brabinho com o fato de ir para o banco de reservas. Eu não concordo, acho que o Nico é instável e não vejo absurdo em ele ir para o banco de reservas. Mas vamos focar no Damião. O Internacional é um time que cruza muitas bolas para a área, a esmo, de forma inútil muitas vezes. Eu nunca vou esquecer do primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, que o Internacional cruzou 42 bolas na área e o Brenner estava suspenso. Não tinha ninguém para a área, não tinha ninguém na área. O Inter não perdeu ainda essa característica de ser um time que cruza muito. Com o Damião na área, eu espero que esse aproveitamento seja melhor, porque ele é um homem de bola aérea, é um homem de cabeceio. E eu acho que pode ser significativo. Ele e o Potker no ataque. Sobre justiça e injustiça. O Nico Lopes é um jogador instável, que apresenta bons momentos e maus momentos. Ele é o artilheiro da temporada, mas ele também, o Inter já deixou de ganhar muitos jogos por falhas dele, por gols que ele perdeu, coisa e tal. Então, assim, o que eu imagino em relação à justiça nessa situação? O Damião não está caindo de paraquedas no time. O Damião foi contratado em meio a um campeonato para solucionar um problema, que é da bola aérea, para ser uma opção para a bola aérea do Internacional. E outra coisa, vejo muita gente colocando que o Nico Lopes perdeu para um jogador... Vem cá, o Damião tem uma história mais rica que do Nico Lopes do futebol. Eu só queria lembrar isso para vocês. E olha que eu não fui a favor dessa contratação, ela não me entusiasmou, eu acho que eu não faria essa contratação do Damião. Nós vamos respeitar, o Damião já jogou a Olimpíada, o Damião já foi de seleção brasileira, vive um mau momento há bastante tempo, está tentando se recolocar, mas não vamos tratar de um Zé Ninguém, porque Zé Ninguém ele não é. Zé Ninguém não é, estava no Flamengo, era reserva do Paulo Guerreiro. Zé Ninguém ele não é. Então o Nico Lopes ir pro banco pro Damião não tem nenhum desrespeito com o Nico Lopes, mas pelo amor de Deus, né? Vamos se respeitar, né? Não tem nada de a injustiça do futebol. O Nico Lopes não foi um jogador que tenha se afirmado em nenhum momento desde que chegou no Internacional. Então, eu não sei se eu colocaria o Damião titular amanhã. Eu não sei se eu colocaria o Damião titular já amanhã. Mas eu não acho que tenha que se criar uma crise por causa disso, que seja um absurdo. Valeu, galera. Camilo e Damião amanhã.